Ok, então o assunto da oficina de hoje é um assunto muito importante, né, como sempre, que é sobre os laços de repetição. Primeiro de tudo, né, para poder dar início, a gente tem que entender o que é que são os laços de repetição. Eles são conhecidos como laços de iteração, né, ou simplesmente loops, a gente chama de loops na programação, que eles são comandos que permitem que o código se repita, que aquela parte específica do código se repita. No caso, é algo que você quer implementar no seu código, que você não conseguiria colocar uma quantidade de vezes exata manualmente. Você, para facilitar, você bota esse laço de repetição, né? Para poder repetir e você não precisar fazer esse trabalho manualmente. Mas aí, como a gente está estudando no Scratch, né? A gente tem que ver como funcionam os laços de repetição no Scratch. Porque o Scratch, a gente falou isso no começo das oficinas sobre essa plataforma, é um tipo de linguagem de programação. Então, assim, o que a gente ensina aqui, os laços de repetição, essas coisas, tudo existe nas linguagens mais complexas de programação, né, nas que a gente realmente usa durante o curso, mas de forma diferente. Então, a gente tem que ver aqui na oficina como funcionam esses laços de repetição no Scratch. A iniciar por um laço que vocês já conhecem bem, eu acho, né? Que é o uso da repetição sempre. A gente vem usando esse laço desde o primeiro dia de oficina, apesar de não entender bem o que era, a gente já estava usando. Mas aqui a gente vai estar dando a explicação teórica do que realmente ele é. Então, como visto antes, é possível criar no Scratch uma ou mais ações que funcionem de maneira contínua, se repetindo por tempo indeterminado. Para isso, a gente usa o comando sempre, que é daquela categoria controle, né? E qualquer outro bloco que for encaixado dentro desse comando sempre, ele vai ser executado até o programa ser parado. Eu acredito que todo mundo, a maioria das meninas aqui já tem usado esse controle. Aí, o exemplo que a gente botou aqui nos slides foi a gente fazer um tambor tocar um som com um intervalo de tempo de 1 segundo de diferença. Ele vai estar constantemente mudando de cor e esse processo tem que ser repetido em um período indefinido. Então, para poder programar essa função no Scratch, né, no tambor, esse programinha, a gente começa arrastando o bloco quando a bandeira verde for clicada, ou se vocês quiserem também, pode ser aquele bloquinho de quando tal letra for ativada, quando tal caractere for inserido, enfim. E aí a gente arrasta essa inicialização e logo após a gente bota o sempre. O sempre vai ser o laço de repetição. E aí, dentro desse sempre, a gente bota os comandos que a gente quer. No caso desse programa, exemplo dos slides, foi mudar o efeito de cor no número 25, né? A cada vez que voltar nesse laço. Aí depois a gente vai arrastar o bloco toque o som tal, o som que a gente quiser. Nesse caso do exemplo dos slides é o som do tambor. E aí a gente encaixa logo embaixo da mudança de efeito de cor. E logo depois a gente bota o espere 1 segundo. Então, como é que esses laços eles funcionam? A gente tinha visto na última aula que um programa ele é lido numa sequência, né? Ele é lido de cima para baixo. Então, você vai lendo em sequência. O comando que você está botando, ele vai lendo de uma forma de cima para baixo, obedecendo de cima para baixo. Só que esses laços de repetição, quando a gente entra neles, eles voltam para eles mesmos. Então, eles dão um giro. Literalmente, eles dão uma repetição. Quando eu entro nesse comando sempre, vai fazer assim, mude 25 a 1 segundo. Aí, ao invés dele sair e continuar para a próxima ordem, ele vai voltar para o início. Então, ele vai voltar para onde está escrito sempre. Aí, vai continuar. Aí, vai mudar de novo 25, a partir de onde ele parou, tocar de novo o som, esperar de novo 1 segundo. Enquanto a gente não der um comando para ser interrompido ou o programa acabar, ele vai continuar fazendo isso, né? Ele vai descer, vai subir de novo para o sempre e depois vai descer de novo, até a gente dar um comando para parar. Nas linguagens que a gente usa de programação mesmo, a gente tem comandos específicos para isso. Eu não sei se no Scratch tem, mas a gente tem comandos para parar mesmo o laço, porque senão ele vai continuar repetindo infinitamente. Aí no meu Scratch eu não consegui achar o som do tambor, eu não sei porquê. Então eu fiz um exemplo adaptado para poder dar play aqui no projeto para vocês.
Eu fiz o exemplo com o gatinho, né? Que quando for clicado a bandeira verde, ele vai mudar, do mesmo jeito o tambor vai mudar a cor, vai tocar o som miau, que é o som do gato, vai mover 10 passos e vai esperar um segundo. Então, eu vou dar play aqui. Então, vocês veem que ele anda, muda a cor, toca o som, move 10 passos, ele espera um segundo, né? No caso, ele não fica miau, 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 não, ele faz miau, espera. Mas logo quando ele chega aqui, ao invés dele prosseguir para os outros comandos, ele vem e volta para cá. Então, vai voltando. É tipo um círculo mesmo. Então, o laço de repetição sempre funciona assim, né? Teoricamente. Mas eu acredito que a maioria de vocês já tivesse usado, então já tem um conhecimento melhor. Aí, Laura vai explicar para vocês melhor agora como funciona o laço sempre sim. Laura não, desculpa, gente, é a Alexandra. Boa tarde. Tu vai continuar apresentando? Continua. Se você quiser apresentar, eu Pode tiro. ser. Não, pode ser tu mesmo. Tá bem. Tranquilo. Agora, como a gente já viu as estruturas sempre em si mais detalhadas, a gente pode passar para a próxima, que é a junção dessas duas. Sempre em si é a junção desses dois comandos, e a gente usa para verificar constantemente se uma condição é verdadeira. Como assim? Por exemplo, digamos que eu queira fazer que o meu personagem fale alguma coisa sempre que a tecla espaço for pressionada. O nosso código vai ficar mais ou menos assim. Sempre se espaço for pressionada, então diga lá. Então, sempre que a condição que a gente estabelecer for verdadeira, no caso a condição que eu dei nesse exemplo foi a tecla espaço ser pressionada, o nosso programa vai executar as instruções que a gente encaixou nesse bloquinho constantemente, senão elas vão ser ignoradas. Deu para entender? Se alguém quiser que repita alguma coisa, tire alguma dúvida. Vou prosseguir, então. Às vezes, no nosso programa, a gente vai precisar que alguma ação seja executada várias vezes também. E para isso, o Scratch tem um bloco que se chama repita, que faz com que tudo dentro dele, tudo que está encaixadinho naquele bloco, seja realizado uma determinada quantidade de vezes, uma quantidade que a gente determinar. Para a gente entender melhor isso, vamos ver um exemplo de como fazer um personagem dizer olá por 10 vezes, com a duração de 1 segundo cada fala. E depois disso ele vai sumir da tela. Para começar, a gente vai colocar o bloquinho de início, que a gente sempre usa nos nossos programas, que é a bandeirinha verde. Quando a bandeirinha verde for clicada, e a gente vai adicionar o repita, que vai estar na categoria laranjinha. Repita tantas vezes. E aí a gente vai mudar o númerozinho que tiver lá por 10. Se não tiver 10. Então, dentro dele, a gente vai encaixar diga olá por 2 segundos. E a gente vai mudar esse 2 por 1. É só clicar no espacinho, apagar o 2 e digitar 1. E depois disso, fora do bloquinho de repita, a gente vai colocar o bloquinho esconda. Ou desapareça, depende de como vai estar aí. O que esse programinha quer dizer? Quando a gente executar ele, o nosso personagem vai dizer olá por 1 segundo durante 10 vezes. E depois que essas 10 vezes acabarem, ele vai se esconder. É diferente do sempre, que vai ficar repetindo para sempre aquela instrução. Ele vai fazer isso durante 10 vezes e depois ele vai sair desse laço e continuar o programa normalmente. Bom, agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o repita até aqui, que basicamente é uma junção desses blocos que a gente viu anteriormente, para que a gente possa repetir alguma determinada ação sem saber as vezes específicas que ela vai ser repetida. Às vezes, em programação, a gente quer que determinado bloco, no caso do Scratch, por exemplo, se repita até que alguma coisa aconteça, porque a gente não sabe quantas vezes específicas a gente quer determinar, enfim. Então, basicamente, esse bloco repita até que ele vai ficar verificando constantemente se uma condição é verdadeira ou não.
Então, a gente vai lá colocar, repita até que uma tecla seja pressionada. Então, ele vai ficar executando essa ação inúmeras vezes, como se fosse o bloco sempre, vai ficar repetindo, até que uma tecla for pressionada. Então, essa é a diferença dele para o bloco sempre. Porque, no caso, vai acontecer enquanto, nesse caso, uma tecla não for pressionada. Quando a tecla for pressionada, ele vai parar de acontecer. Ou a gente também pode colocar um sensor, tipo, repita essa condição até que o personagem chegue na borda. Então, basicamente, a função dele é executar alguma coisa como se fosse o bloco sempre, mas ele tem a possibilidade de ser parado a partir de uma condição, que ele vai ficar verificando se ela já foi verdadeira ou não. A gente vai mostrar um exemplo aqui no slide, em que a gente vai, após a gente habilitar a bandeira verde, vai ser verificado se a tecla espaço foi pressionada ou não. E toda vez que ela for apertada, ou seja, que ela for pressionada, o gato vai parar. E aí, além disso, se encostar na borda, deve voltar, né, para que o personagem não saia de cena. Então, como vocês podem ver aí no exemplo, primeiramente, ir arrastar, né, o evento de quando a bandeirinha verde for clicada e adicionar esse bloco, que é o repita até que. Dentro do repita até que, é só colocar um sensor, né, essa parte de estar em sensor de quando a tecla for pressionada, enfim, quando tocar em algum lugar, faça alguma coisa. Eu acho que vocês já usaram isso na aula passada também, tenho quase certeza. Então, nesse caso, eu ia colocar o repita até que a tecla espaços fosse pressionada. E o personagem ia mover 10 passos e, se caso ele tocasse na borda, ele ia voltar. Eu não implementei esse exemplo específico, mas vocês vão ver na parte da implementação do exercício que eu fiz para mostrar para vocês, que também tem isso. Então, basicamente, o que esse programinha ia fazer? Ia estar lá o gatinho no seu cenário normal, e toda vez que a gente clicasse na bandeirinha, ele ia ficar se movendo 10 passos, meio que quase que infinitamente, né? E toda vez que ele tocasse na borda, ia ficar voltando e ele ia ficar repetindo isso até que a gente tocasse na tecla espaço. Enquanto a gente não fizesse isso, ele ia estar funcionando lá como um bloco sempre. E o bom desse bloco, no caso, repita até aqui, é que tem a possibilidade de parar com um comando do nosso computador, né? Pode ser quando a tecla for pressionada. A gente podia colocar para ele parar quando batesse na borda ou quando batesse o cursor do mouse. Então, ele é bastante interessante por isso, porque ele é como um bloco sempre, mas com a possibilidade de pausar. E agora a gente vai passar a atividade de fixação para vocês. Como na semana passada, a gente vai continuar adicionando novas funcionalidades àquele projeto que vocês já têm desde a primeira oficina de Scratch. E aqui a gente colocou assuntos dessa aula e também alguns conteúdos da aula passada para dar uma revisada. Mas que são bem simples, eu também vou mostrar um exemplinho para vocês. Então, o projeto de vocês dessa semana, que vai adicionando ao da semana passada, ele tem que conter um bloco sempre se, ou seja, não é um bloco que vai acontecer sempre assim que o programa começar. Não, ele vai acontecer sempre que uma condição for adicionada. No caso aqui, eu botei como exemplo se uma tecla for acionada. Mas vocês podem colocar se uma tecla for acionada, se o cursor do mouse tocar no personagem, enfim, essas coisas. Eu acho que se uma tecla for acionada é um pouco mais simples. Mas, enfim, esse bloco sempre se tem que existir e dentro dele o personagem tem que mudar a cor e mudar a fantasia. Então, sempre que esse comando, essa condição que vocês colocarem for verdadeira, ele tem que mudar a cor e a fantasia do personagem. Também precisa ter um bloco repita até que. Também coloquei como exemplo até que uma tecla seja pressionada. Então, ele vai repetir, nesse caso, a emissão de um som, como a Nelly mostrou no começo da apresentação, e o movimento também, assim como ela mostrou. Então, ele vai ficar repetindo até que, por exemplo, uma tecla seja pressionada, aquele som, por exemplo, o gatinho ficar falando miau e caminhando 10 passos até que aquela tecla seja pressionada. E também, a outra condição que a gente colocou, que é meio que uma revisão da aula passada, é que caso ele toque na borda, o cenário seja mudado. E também é interessante colocar para ele voltar caso ele toque na borda, para que ele não saia de cena, né, o personagem. Eu vou mostrar um exemplinho aqui que eu fiz para vocês, vou streamar minha tela,
para que vocês tenham uma noção mais ou menos mais prática do que a gente está pedindo. Gente, se vocês tiverem alguma dúvida antes de fazer o exercício também, quando a Laura mostrar o exemplo dela, vocês podem perguntar. Enquanto vocês estiverem fazendo essas implementações, a gente vai estar aqui para ajudar, mostrar no nosso Scratch, o que vocês quiserem. Isso, tipo, se depois que terminar o exercício, vocês quiserem que a gente repita alguma parte do slide, enfim, a gente repete tranquilamente. A Laís perguntou se a gente vai disponibilizar esses slides e a gente pode mandar sim, né, meninas? No WhatsApp para ajudar a fazer o exercício também. Sim. O da semana passada eu mandei, aí esse eu vou mandar agora isso. Pode ir mostrando o exercício, Laura, que eu vou mandando aqui. Certo. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim, estamos. Certo. Aqui eu coloquei um exemplinho, né, com todas essas funcionalidades do projeto. Eu vou até abaixar um pouquinho meu áudio, senão vai ficar muito alto para vocês quando eu botar, eu acho. Mas que, basicamente, eu encapsulei, isso é um conceito de programação também, tudo que eu pedi no exercício. Vocês não necessariamente precisam fazer dessa forma, colocando tudo dentro de um bloco só. Podem fazer em blocos separados, mas se fizerem assim também é bem legal. Então, antes de mostrar como funciona, eu vou explicar um pouquinho aqui o código. Então, o programa vai começar quando a bandeirinha for clicada e vai executar o bloco sempre com a condicional se. Então, esse sempre só vai acontecer se a tecla, no caso do meu programa, espaço for pressionada. Então, sempre que a tecla espaço for pressionada, ele vai mudar a cor do personagem e vai mudar para a próxima fantasia. Além disso, dentro do meu bloco sempre, eu também coloquei o meu bloco repita. Então, ele vai ficar mudando isso aqui sempre que essa tecla espaço for pressionada e vai ficar repetindo até que a tecla A, nesse caso que eu coloquei aqui, for pressionada, um som, que nesse caso aqui é esse som pop, que eu acho que é o som que está relacionado ao dinossauro, e movendo 10 passos. Dentro disso, eu ainda coloquei a outra condição, que é aquela condição de se tocar na borda, mude o cenário, e coloquei para ele girar 90 graus, só para que ele fique voltando, não saia de cena, enfim. Então, se vocês tiverem dúvida, podem perguntar sobre isso, mas eu vou mostrar como funciona, basicamente. O personagem está aqui. Quando começou o código, ele ainda não faz nada, porque ele precisa que a tecla espaço seja pressionada. E como está tudo dentro de um bloco só, vocês vão ver que ele vai fazer tudo isso ao mesmo tempo. Então, ele está aqui tocando esse som, está mudando. Ele mudou uma vez, porque esse bloco vai ser repetido só na próxima vez. Eu tenho que apertar a tecla A só para ele parar, mas enfim. Ele vai entrar nisso aqui, nessa forma que eu coloquei, de mudar a cor e ir para a próxima fantasia. E depois ele vai entrar nesse outro loop aqui, até que a tecla A seja pressionada. Só quando ele sair desse loop aqui, desse laço de repetição, que ele vai voltar para o próximo e vai poder repetir isso de novo. E vai acontecer de novo, quando eu apertar a tecla A, ele vai parar. Se vocês quisessem, vocês podiam fazer isso do lado de fora também. Também ia dar certo. Não precisa que seja dentro um do outro, desse bloco. Podia colocar também, por exemplo, que esse bloco vai acontecer, nesse caso aqui, desse outro exemplo. Esse bloco aconteceria sempre que a bandeirinha fosse clicada, mas esse aqui só aconteceria se a tecla seta para cima fosse pressionada. Então, vou voltar. Aqui ele vai ficar mudando. Quando eu aperto na tecla espaço, sempre que eu aperto na tecla espaço, isso vai acontecer. E aqui, se eu apertasse a tecla seta para cima, ele ia ficar repetindo até que a tecla A fosse pressionada. Então, basicamente, a função de vocês hoje é acrescentar essas funcionalidades no projeto, né? No caso, usar um bloco sempre se... E dentro desse bloco, mudar a cor e mudar a fantasia do personagem. Vocês podem mudar isso aqui, a condição. Aqui foi se uma tecla fosse pressionada, mas vocês podem colocar a condição que vocês quiserem. E também é necessário um bloco repita até aqui, também com a condição que vocês quiserem, com a mudança do som, algum movimento. E lembrando sempre que se tocar na borda, é necessário mudar o cenário. Mas aí... Usem a criatividade de vocês, podem adicionar outras funcionalidades, mudar as condições que vocês vão usar.
Enfim, vocês são bem criativas, então tenho certeza que vocês vão fazer um projeto muito legal. Eu vou pedir para a Nelly deixar o slide com as condições do projeto para vocês verem aqui, apesar de que eu acho que ela já mandou no WhatsApp também. Mas aí vocês conseguem ficar acompanhando aqui também no Meet. Certo, eu vou botar aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem ao longo da execução, podem perguntar. Se precisar que repita ou mostre de novo no Scratch, podem ficar à vontade. Meninas, só deixando uma coisa clara que eu não sei se ficou clara. Essas condições, assim, que tem escrito, repita até que, essas coisas, você tem que lembrar que o programa ele é uma coisa dinâmica. Então, sempre vai estar mudando algumas funcionalidades dele, alguns valores, algumas coisas das variáveis também. Então, por isso que a gente consegue implementar esses laços de repetição. Repita até que, porque vai repetir até que numa dessas voltas tal variável tenha mudado para fazer esse laço parar. Então, funciona mais ou menos assim. Eu não sabia se tinha ficado claro. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, podem perguntar. E quando forem mandar o projeto no WhatsApp, por favor, mandem que nem na semana passada, que vocês mandam o link e o nome completo embaixo para a gente poder contabilizar na presença. E aí, meninas, tudo certo? Estão conseguindo desenvolver bem? Se tiverem com dúvida, podem perguntar, podem abrir o microfone, perguntar no chat. Meninas, tem uma pergunta aqui no chat. Meninas, foi da Andresa que perguntou. Meninas, como faz para o ator mudar a fantasia? Quer que eu mostre aqui, Nelly, ou tu streama o Scratch? Pode mostrar, deixa eu parar aqui. Para o ator mudar a fantasia, dependendo do personagem que vocês tiverem, né, vocês conseguem ver quais são as fantasias que ele tem aqui. Dá para você tirar uma, enfim, deixar as que você quiser. Mas no código, basta você vir aqui em aparência e selecionar a próxima fantasia. Deixa eu achar aqui. Próxima fantasia. Aí você pode tanto colocar aqui em próxima fantasia, quanto mudar para uma fantasia específica, né? Que aí você pode escolher. Tem a 1, 2, 3, 4 no caso do dinossaurinho aqui. Mas, basicamente, é um desses dois blocos aqui. Ou mudar para a próxima fantasia, ou mudar para uma fantasia específica. E aí, aqui você pode escolher quais fantasias você vai deixar. Certo? Deu para entender? Nada? Vou parar de streamar aqui para a Nelly streamar novamente. Meninas, não esqueçam de mandar o link do projeto no grupo, porque é por esses links que a gente está controlando a presença de vocês, ok? Para poder emitir o certificado no final. E, por favor, lembrem de botar o nome completo quando mandarem o link, para a gente saber quem é. Gente, lembrando que se vocês tiverem dúvida de outros assuntos que a gente já abordou, ou se vocês estiverem estudando por fora também, e tiverem assuntos mais adiantados e quiserem tirar alguma dúvida, a gente tira também, tá? Nelly, A Kevin fez umas perguntas no chat, ela pediu para repetir o Sempre Sim novamente e para mostrar como o personagem volta na borda sem virar de cabeça para baixo. Eu estou tentando abrir o Scratch no meu computador, porque meu computador bugou bastante, para mostrar essa parte do Scratch, mas enquanto isso, tu podia ir repetindo a parte do Sempre Sim. Sim, vou repetir do Sempre Sim. Então, saindo do sempre para o sempre sim, né? O sempre é aquele que a gente usa geralmente para ficar repetindo infinitamente. Então, como eu já tinha dito, no sempre você desce todos os comandos e aí quando ele acaba, ele volta para o bloco
Então, ele não segue esses laços de repetição não seguem aquela sequência de ordens, né? Porque quando você entra em um laço desses, eles ficam voltando para eles mesmos. E aí, o sempre se é literalmente a junção do sempre com o se que a gente viu na aula passada. O se, ele é uma condição que você bota algum valor ou alguma coisa que você queira que só aconteça se aquilo for verdade. Então, o se serve para analisar alguma variável e você ver se aquilo é verdade. Então, o sempre se é assim: você é um sempre que você entra nele se tal coisa for verdade. Vamos supor, deixa eu falar um exemplo de um programa prático, assim. Você pega um programa para contabilizar quantidade de homens e mulheres em uma sala. Aí você quer que repita tal coisa, caso o nome digitado seja feminino. Aí você vai lá, tá digitando nome de homem, nome de homem, nome de homem. Aí quando chegar no nome de mulher, vai entrar nesse condicional. Sempre faça isso se tal coisa. Aí, se o nome digitado for de mulher, aí entra e começa a repetir. Aí, é porque, na verdade, nas linguagens que a gente usa mesmo, né, tem mais variedades, mais opções para a gente fazer. No Scratch realmente é um pouco mais limitado, mas é basicamente isso, só a junção do sempre com o si mesmo, com essa condicional. Ficou claro? Ficou confuso? Porque se ficar confuso, eu tento explicar de outra forma. Ô, Laura, se não estiver conseguindo exibir o Scratch, eu tenho um projetinho aqui que ele vai na borda e volta assim e fica virando. Aí, se quiser, eu posso mostrar. Mostra aí, por favor, então, Thaís, porque o problema não é nem o Scratch, nem o computador que deu uma travada agora mesmo. Eita, acontece, acontece. Eu vou mostrar então, deixa eu só abrir aqui. Pronto, foi a Kevin, né, que perguntou. E Isso. é quando ele bater na borda, ele não voltar de cabeça para baixo. Então, só precisa colocar, Kevin, desses dois bloquinhos aqui, que é o se tocar na borda, volte, e o defina o estilo de rotação para a esquerda e direita. E todos eles você acha aqui em movimento, certo? Só ver que ele tá aqui, ó. Se tocar na borda, volte, define o estilo de rotação para a esquerda e direita, porque ele fica assim, ó. Vai e volta. Era isso que tu queria saber? Conseguiu? Sanei sua dúvida? Pronto. Qualquer coisa eu posso passar esse projetinho depois. Manda o link, Thaís, que aí a gente posta lá no grupo do WhatsApp com a descrição. Código para o objeto não virar de cabeça para baixo quando tocar na borda. Porque se tiver alguma menina que faltou hoje. Pronto, vou mandar agora. Maria Rita está perguntando como adiciona outro cenário. Já abri aqui o meu Scratch, já que eu já estou compartilhando. Então, como adicionar outro cenário? Você vem aqui para criar o projeto. Aí, os cenários você tem acesso a eles aqui. No cantinho da direita. Aí você clica, ficam aqui os cenários. Você quer saber como adiciona outro cenário ou como bota dentro do código para adicionar cenário? Ela falou aqui, né, ali outro cenário para o ator mudar. Tá. Outro cenário para mudar. Calma, você quer mudar o ator ou o cenário? Porque se for o cenário, aí tem o bloquinho aqui de mudança de cenário. Mude para o cenário tal. Se for para mudar o ator, aí tem como mudar para tal fantasia. São dois comandos diferentes. Esse aqui muda o fundo, né? E esse aqui muda o personagem.
Aí tem como você também adicionar a próxima fantasia para mudar de sem ser específica, né? Sem você ter que especificar aqui qual fantasia você quer. E tem como mudar também o cenário dessa forma, sem você precisar especificar no próprio comando. Esses controles, eles estão aqui em aparência. Aí tem o cenário e tem a fantasia. Era isso que você queria achar? Pronto, aí você adiciona esses bloquinhos no seu código, que aí assim que, onde na parte que você adicionar, ele vai seguir essa ordem. Esse aqui é o cenário, esse aqui é o do ator. Meninas, se tiverem mais dúvidas, podem mandar aqui no chat, podem falar no microfone. Ó, a Andresa tá. Se quiser fazer outro, pode. Certo, certo. A Andresa tá perguntando se pode fazer outro e enviar depois. Pode, esse já tá muito bom, mas se você também quiser fazer outro. Gente, se vocês quiserem fazer outros projetos do Scratch e quiserem usar outras funções e mandarem pra gente Fiquem à corrigir, vontade. mandar. Quanto mais vocês treinam, né? Que nem a gente estava dizendo nas outras oficinas, programação é muito treino. Então, quanto mais vocês treinarem o Scratch, mais vocês vão ficar assim, craques e fazer projetos cada vez melhores. Obviamente não é uma obrigação, né? Tipo, essas atividades extras que vocês vão fazer, mas é muito bom para assim, o conhecimento de vocês. E também, se vocês quiserem criar novos, é legal, mas também se vocês quiserem ir adicionando coisas a esses projetos que vocês já criaram, também vai ser legal. Vocês vão ter um joguinho assim, né? Cada vez mais completo. Laura, Oi? eu acho que se fala Deuela, o nome dela. Desculpa se eu tô falando errado. Ela pediu pra mostrar de novo como que muda de cenário tocando na borda. Eu queria conseguir compartilhar o meu. Deixa eu tentar aqui, peraí, um minuto só. Tá certo. E compartilhar a tela no computador. Gente, meninas, outra coisa, a gente já está chegando perto do final das oficinas de Scratch. Eu acho que só tem mais uma, o resto do assunto no Scratch, uma ou duas no máximo. E aí depois a gente já vai estar trocando de assunto, aí já vai ficar outra dinâmica. Então aproveitem esse tempinho com o Scratch ainda para tirar as dúvidas de vocês, se restou alguma dúvida ou vocês quiserem fazer projetos por fora, podem fazer também, que a gente corrige. Sim, Maria Eduarda, quem terminou pode sair. Eu acredito que a gente já disse que o seu estava ok, então pode ir saindo. Eu vou dar uma olhadinha aqui no de Maria Rita agora. Tchau, Maria Eduarda, boa tarde. Acho que eu vou conseguir mostrar aqui de novo. Um momentinho. Ó, como faz para mudar de cenário quando você toca na borda. Tá conseguindo ver a minha imagem, né? Minha tela? Vocês? Sim, Laura, tá aparecendo. Pronto, então, ó, é só esse bloquinho aqui, basicamente só isso aqui você já consegue mudar o cenário quando você toca na borda. Você só precisa colocar uma condicional, né? Que a gente aprendeu semana passada, que no caso é esse bloquinho aqui do se. E aí sobe em sensores, que em sensores vai ter o tocando, no caso aqui, só mudar, tocando na borda. E aí você coloca dentro do bloquinho se. E aí você consegue vir aqui em aparência e selecionar próximo cenário. E aí só esse bloquinho aqui você já vai fazer isso, né? Eu acho que você já tinha mandado e só estava faltando isso no seu código. Então, basicamente é isso aqui. Adiciona essa condicional se tocando em borda. Aí você muda o cenário e eu coloquei aqui esse girar 90 graus, que no caso é para ele mudar de posição, né? No caso, ele vai ficar fazendo isso aqui. Aí é basicamente isso, deu para entender? Laura, ela respondeu obrigada no chat. Então, acho que deu para entender, né? É isso. Qualquer outra dúvida podem perguntar. Muito obrigada pela participação. Eu acho que tem pouquinhas aqui agora, porque as outras que estavam fazendo já foram saindo. Mas, de qualquer forma, muito obrigada pela participação de todas, né? Os projetos ficaram ótimos e próxima semana a gente já dá continuidade, provavelmente encerrando o Scratch ou sendo a penúltima oficina. Eu tenho que dar uma olhadinha ainda na programação.
E lembrando também que se vocês quiserem adicionar novas funcionalidades aos projetos de vocês, irem testando, e quiserem mandar para a gente ver, para a gente ajudar em alguma parte, lembrem que a gente também está disponível todos os dias no WhatsApp, não só nos dias das oficinas, né? Então vocês podem ir tirando dúvida por lá, mandando para a gente lá, a gente sempre vai olhar e tentar ajudar vocês. Sim, sim, eu vou até mandar isso no WhatsApp também para as meninas, porque a gente geralmente só recebe mais coisas aqui na oficina, né? Sim. É Mas, isso. enfim,